No coração da China central, sob uma colina em forma de pirâmide coberta por árvores e vegetação, existe um segredo que a humanidade guarda há mais de 2000 anos. Nós sabemos o que está lá, sabemos quem está lá, mas ninguém tem coragem de entrar. Os registros históricos antigos dizem que lá embaixo o teto é cravejado de pérolas para imitar as estrelas do céu noturno. Dizem que existem armadilhas mecânicas, bestas automáticas, prontas para disparar flechas contra qualquer intruso. Mas o mais assustador não são as armas. Os textos dizem que o imperador repousa cercado por rios e lagos feitos de mercúrio líquido, bombeados eternamente por máquinas, imitando os grandes rios da China, fluindo ao redor de seu caixão de bronze. Durante muito tempo, historiadores acharam que isso era apenas uma lenda, um exagero poético. Mas recentemente, sondas científicas modernas testaram o solo daquela colina e encontraram níveis de mercúrio 100 vezes maiores do que o normal. A lenda é real. O rio de veneno está lá. Este é o túmulo de Qin Shi Huang, o primeiro imperador, o homem que unificou a China, construiu a Grande Muralha e tentou desesperadamente vencer a morte, apenas para ser consumido por ela. Esta é a história de sua obsessão, de sua crueldade e de seu exército imortal que vigia seu sono eterno. Para entender a mente desse homem, precisamos voltar para antes da China ser a China. No século III a.C., a região era um banho de sangue, conhecido como o período dos reinos combatentes. 7 nações lutavam entre si há séculos. A guerra era a única linguagem que eles conheciam. Qin Shi Huang, nascido com o nome de Yin Zheng, cresceu como refém em um reino inimigo. Ele aprendeu desde cedo que a misericórdia era um defeito e que a confiança era uma sentença de morte. Quando assumiu o trono do reino de Qin, ele transformou seu estado em uma máquina militar impiedosa. Sua filosofia era o legalismo, a crença de que os seres humanos são inerentemente maus e precisam ser controlados por leis severas e punições brutais. Um a um, ele conquistou seus vizinhos, Han, Zhao, Yan, Wei, Chu, Qi. Todos caíram diante de seus exércitos. Em 221 a.C., pela primeira vez na história, tudo aquilo era um único império. Ele não queria ser chamado de rei. Rei era um título muito pequeno. Ele inventou um novo título, Huangdi, imperador. Ele seria o Qin Shi Huangdi, o primeiro soberano imperador de Qin. Com o poder absoluto em mãos, ele começou a remodelar o mundo à sua imagem. Ele padronizou tudo. Antes dele, cada reino tinha sua própria moeda, seus próprios pesos e medidas, e até sua própria escrita. Qin Shi Huang aboliu tudo isso e impôs um sistema único. Se você usasse a moeda errada, você morria. Se escrevesse com os caracteres antigos, você morria. Ele conectou muralhas antigas para criar a primeira versão da Grande Muralha da China. Um projeto colossal destinado a manter os nômades do norte afastados. Mas o custo humano foi inimaginável. Estima-se que centenas de milhares, talvez 1 milhão de trabalhadores morreram construindo a muralha. Seus corpos, muitas vezes enterrados nas próprias fundações de pedra. Para o imperador, eles não eram pessoas, eram apenas peças descartáveis na construção da ordem. Mas a ordem de Qin Shi Huang tinha um inimigo que ele não podia decapitar: as ideias. Os eruditos confucionistas criticavam sua brutalidade, citando textos antigos sobre governantes virtuosos do passado. O imperador não aceitava críticas. Em um dos atos mais infames da história, ele ordenou a queima dos livros. Textos de história, poesia e filosofia foram jogados em fogueiras gigantescas. Apenas livros sobre agricultura, medicina e adivinhação foram poupados. Quando os estudiosos protestaram, a resposta do imperador foi terrível. Segundo os registros, ele ordenou que 460 eruditos fossem enterrados vivos na capital, para servir de exemplo. Ele queria controlar não apenas o presente, mas apagar o passado. No entanto, havia um medo que assombrava o homem mais poderoso do mundo todas as noites: a morte. Qin Shi Huang era paranoico. Ele sofreu várias tentativas de assassinato. A mais famosa foi a de Jing Ke.
um assassino que escondeu uma adaga envenenada dentro de um mapa enrolado. Na corte, diante do trono, Jing Ke desenrolou o mapa, sacou a adaga e atacou. O imperador sobreviveu por pouco, correndo ao redor de um pilar até conseguir sacar sua espada e golpear o assassino. Esse evento quebrou sua mente. Ele passou a dormir em locais diferentes a cada noite em seu palácio labiríntico, para que ninguém soubesse onde ele estava. E começou sua busca insana pelo elixir da vida. Ele enviou expedições para ilhas míticas no Mar do Leste, onde diziam viver os imortais. Ele convocou magos e alquimistas de todos os cantos. Ironicamente, foram esses alquimistas que provavelmente o mataram. Eles davam ao imperador pílulas feitas de minerais raros, prometendo longevidade. Um desses ingredientes era o mercúrio. O imperador acreditava que o mercúrio, por ser um metal líquido que não se corrompia, tinha propriedades mágicas. Ele começou a ingerir pequenas doses de veneno diariamente, acreditando que estava se tornando um deus. Enquanto seu corpo apodrecia por dentro, sua mente se voltava para o que viria depois. Se ele não pudesse viver para sempre neste mundo, ele governaria o próximo. Ele ordenou a construção de um mausoléu como nunca se tinha visto. Ele não queria ir para o além sozinho. Mas, ao contrário dos reis antigos que sacrificavam seus soldados reais, Qin Shi Huang mandou construir um exército de substitutos. Em 1974, camponeses cavando um poço perto da cidade de Xi'an encontraram pedaços de cerâmica. O que eles descobriram mudou a arqueologia para sempre. Fossa após fossa, milhares de soldados de terracota em tamanho real. Arqueiros, lanceiros, oficiais, cavalos de guerra. O mais impressionante é que cada rosto é único. Alguns têm bigodes, outros não. Alguns parecem jovens, outros velhos. Acredita-se que os artesãos modelaram as estátuas baseadas em soldados reais do Império. O exército de terracota estava lá, parado na escuridão, em formação de batalha, pronto para proteger o espírito do imperador contra os demônios do pós-vida ou contra os espíritos vingativos das milhares de pessoas que ele matou. Em 210 a.C., durante uma viagem pelo leste da China, o imperador morreu, provavelmente envenenado pelas pílulas de mercúrio que deveriam salvá-lo. Seus conselheiros, temendo uma revolta, esconderam sua morte por 2 meses. Eles colocaram o corpo em uma carruagem e, para disfarçar o cheiro da decomposição no calor do verão, colocaram carruagens com peixe podre na frente e atrás da comitiva imperial. O homem, que queria ser um deus eterno, voltou para a capital como um cadáver escondido entre peixes podres. Qin Shi Huang foi enterrado em sua tumba monumental. E, para garantir que os segredos da construção nunca fossem revelados, o sucessor do imperador ordenou que as portas de pedra fossem fechadas enquanto os artesãos e operários estavam lá dentro dando os toques finais. Eles foram trancados vivos com sua criação, gritando na escuridão até o oxigênio acabar. As concubinas do imperador que não tiveram filhos também foram sacrificadas e enterradas com ele. Hoje, o túmulo permanece selado. O governo chinês proíbe escavações invasivas, em parte por respeito, em parte porque não temos tecnologia para preservar o que está lá dentro se for exposto ao ar, e em parte por medo. O mercúrio está lá. As armadilhas podem ter apodrecido, mas o veneno no solo é real. Qin Shi Huang sonhava com um império que durasse 10.000 gerações. Sua dinastia colapsou apenas 4 anos após sua morte. Mas, de certa forma, ele venceu. O nome China vem de Qin. O conceito de uma nação unificada é obra dele. E lá embaixo, sob a terra, protegido por seu exército de barro e seus rios de prata tóxica, o primeiro imperador continua reinando, intocado, desafiando a curiosidade do mundo moderno, o guardião final de uma era de ouro e sangue.